Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quantos aqui estão felizes? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Quantos tiveram uma célula abençoada? Dá um aleluia agora. Aleluia. Sabe, né? Crente calado é crente opresso, né? Não sei se é verdade, já ouvi falar. Então, você tem que falar, glória a Deus, aleluia, meu Deus, uau. Se expressa. Meu Deus. Aleluia. Ô, Joe. Irmãos, eu estava ali atrás e percebendo o ambiente, percebendo aquilo que o Espírito, ele quer fazer nessa noite. E, sabe, logo me veio um sentimento no meu coração. E me veio um sentimento de solidão. Me veio assim um sentimento de que pessoas, elas estariam se sentindo sozinhas. Mas não sozinhas, né, fisicamente, porque você está rodeado de pessoas, mas se sentindo longe da presença de Deus. E essa é a sensação que o Espírito, ele me deu ali atrás, que você provavelmente tem se sentido nesses dias, vamos dizer assim, abandonado por Deus, né? Você tem buscado, não tem sentido, ou até mesmo você nem tem buscado, porque você acha que você não pode se achegar ao seu Pai, por algo que você fez, por algo que aconteceu na sua vida. E o Senhor trouxe uma palavra para mim, e eu quero começar liberando essa palavra para você. Olha o que a Bíblia diz lá em Salmos 139, a partir do verso 7. Fala assim para o seu irmão: o Espírito te persegue. Você fala, nossa, que pesado isso, né? Mas olha só o que a Bíblia diz no verso 7. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Porque se eu subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Olha o que a presença, olha o que Davi está falando. Olha, se eu estou nos dias mais alegres da minha vida, se eu estou no céu, se eu estou nos dias mais gloriosos da minha vida, o Senhor ali está comigo. Mas mais impressionante do que isso é quando Davi fala: mas se eu estou no mais profundo abismo, se eu estou no mais profundo inferno, se eu estou no dia mau, no dia que eu pequei, no dia que eu não fiz nada errado, e nesse dia, o Espírito Santo também está comigo. Sabe, e é isso que nós precisamos entender, que o Espírito Santo, ele não se aparta de nós, ele não se retira de você. O Espírito Santo, ele não somente um convidado na sua vida. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele faz morada em você, ele habita dentro de você. Então não importa o que você faça, não importa os caminhos que você ande, ele sempre estará contigo. E é isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8, do 31 ao 39, olha o que a Bíblia diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu te pergunto, com base nas Escrituras, o que pode te separar do amor de Deus? Você vê que Paulo, ele está falando a mesma coisa que Davi disse.
Porque Davi fala, o seu espírito me persegue, o seu espírito está comigo o tempo todo, para onde eu fugirei? Porque para onde eu for, ele vai também. E Paulo está falando, e nada também te separa do amor, não é pecado, não são os anjos, não são os principados, nada. Só que o que acontece muitas vezes é que eu e você, quando nós olhamos para nós não nos sentimos amados por Deus. Você sabe, a maioria das pessoas, elas não querem se envolver na obra de Deus. A maioria das pessoas não querem liderar, e elas podem dar diversas desculpas. Mas o maior motivo do que as pessoas não querem se envolver é porque elas têm medo de serem deixadas sozinhas por Deus. Você pega líderes que não deram certo, que fecharam as suas células. Qual que é o maior problema dele tentar liderar de novo? É porque ele tem medo. Medo de acontecer aquilo que aconteceu, de ser deixado sozinho, né? De não ter ali o respaldo, o selo do Espírito. E esse não é só um problema na liderança, mas esse é um problema nas nossas vidas. Nós não nos sentimos amados por Deus. E aí, quando nós não nos sentimos amados por Deus, nós buscamos o amor, esse amor em outros lugares. Aí às vezes você vai buscar o amor de Deus num relacionamento, às vezes você vai buscar o amor de Deus, sabe, numa profissão, às vezes você vai buscar o amor de Deus nas suas amizades, e tudo isso, por um certo momento, ele vai te causar um frisson. Todas essas coisas, por um certo momento, vai te anestesiar. Mas quando a anestesia passar, você vai se ver no mesmo lugar que você começou, carente por algo maior. Sabe por quê? Santo Agostinho, ele fala que dentro de nós existe um buraco, que é do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher esse buraco. Não são as pessoas, não são as nossas famílias, não é minha esposa, a minha corte, o meu namorado, não é a minha profissão, não é o quanto eu sou bem sucedido, nada disso pode preencher o vazio que só Deus pode preencher aqui dentro. E quando eu estava ali atrás, eu senti claramente isso, que há pessoas aqui que têm buscado preencher esse vazio em outros lugares, porque não tem sentido o amor de Deus. Que tem pessoas aqui que têm buscado em outros lugares, porque você não tem encontrado em Deus refúgio, você não tem encontrado em Deus respostas. E aí eu te pergunto, por que nós não encontramos respostas muitas vezes? Por que quando eu corro para Deus, eu vou para Deus, eu não encontro aquilo que eu gostaria de encontrar? Sabe, quando Jesus ele morreu na cruz, ele mudou o nosso estado, porque a Bíblia deixa claro que nós éramos pecadores, mas quando ele veio, nós agora nos tornamos filhos. E aí nosso estado mudou. Antes éramos filhos das trevas, e agora nos tornamos filhos da maravilhosa luz. Antes éramos como errantes nesse mundo, perdidos pelo pecado, mas quando ele entrou, ele mudou tudo isso. Então agora esse é o seu estado. O seu estado é a posição que Deus ele te colocou. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema muitas vezes não é o nosso estado, mas é a nossa posição. Sabe por quê? Porque você acorda numa segunda-feira de manhã, e aí você está triste, e aí a primeira coisa que você faz é pecar contra Deus. Aí você pecou. Aí o resto do seu dia você vai ficar acusado, condenado. Só que aí na terça-feira você se reconcilia com Deus. E aí está tudo bem, você está voando, você quer mudar o mundo. Só que na quarta-feira você caiu de novo. Errei de novo. Aí na quinta-feira você novamente vai lá para a célula, você vai para o seu discipulado, e as coisas voltam a ficar bem. Mas adivinha, na sexta-feira você volta a pecar.
E aí, o nosso problema é que nós vivemos essa montanha russa. Ora nós estamos bem, ora nós vamos mudar o mundo, ora Deus não me ama, ora Deus não me quer. Outra hora eu sou amado por Deus, eu sou justificado, eu sou santo. Mas outra hora, Deus não quer saber de mim. Deus me abandonou, Deus me deixou sozinho. Por que isso acontece? Porque nós, durante a nossa caminhada cristã, é essa montanha russa. Uma hora nós estamos felizes, alegres, contentes com aquilo que Deus está fazendo. Outra hora a gente está triste, desanimado. Por quê? Porque você olha para você e você fala: eu não sou quem Deus escolheu, eu não deveria estar onde eu estou. Mas lembra-se, Deus já mudou a sua posição. Por quê? Porque antes você era filho das trevas, agora se tornou filho de Deus, a maravilhosa luz. E esse é seu estado. Ora você vai estar bem, ora você não vai estar. Ora você vai estar animado, ora você não vai estar. Isso é natural do ser humano. Mas sabe o que é o problema? A gente se apega ao nosso estado. E aí você acha que a sua resposta, aí você acha que Deus ele não te ama pelo aquilo que você faz. Mas o nosso estado ele vai mudar. O que jamais muda na nossa vida é a nossa posição. Ou seja, o dia que você cair, você continua sendo filho. O dia que você estiver alegre, você continua sendo filho. O dia em que você pecar, você continua sendo filho. O dia em que você multiplicar a sua célula, você continua sendo filho. O dia que ninguém for para a sua célula, porque talvez você não foi um líder tão bom assim, você continua sendo filho. Sabe por quê? Porque o nosso estado não muda a nossa posição. O nosso estado é a nossa alegria, é como nós estamos no dia a dia. Ora eu estou bem, ora eu não estou. Mas o nosso estado não muda a nossa posição. O nosso estado não muda quem nós somos. E quem nós somos? Filhos de Deus, amados, santos, justos, escolhidos para uma boa obra, sacerdote real, nação santa. E Deus diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e vencestes o maligno. Ou seja, Deus te escolheu. Agora, nada disso vai mudar porque você caiu. Nada disso vai mudar porque você se afastou do amor de Deus. Nada disso vai mudar porque por um momento você se sentiu menor do que os outros. Sabe por quê? Porque independente do nosso estado, a nossa posição jamais muda. É só você olhar para a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é a nossa história. Porque nos tornamos filhos, mas talvez em um certo momento você se rebelou contra Deus. E aí você foi lá curtir o mundo, você foi lá curtir as coisas do mundo. Mas o dia que você voltou, nada mudou. Por quê? Porque o seu estado não muda a sua posição de filho. Só que nós temos o filho pródigo, que saiu, que foi curtir o mundo, depois voltou e foi restituído as suas coisas. Mas sabe qual que é o problema? Nós temos também o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo é aquele que nunca saiu de casa, mas ele não se sente amado por Deus. Porque você percebe que quando o filho pródigo volta para casa, ele tem ciúmes. Por quê? Porque ele vira para o pai dele e fala: olha pai, eu te servi todos esses anos e você nunca fez uma festa para mim como você tem feito para esse filho. Sabe o que é isso? É um filho que sempre esteve na casa, mas nunca se sentiu amado por Deus. E aqui você talvez se encaixe em um desses dois. Talvez você é aquele que ora se rebelou contra o Senhor, foi embora e agora voltou, e Deus te recebeu, a sua posição não mudou. Mas talvez você seja também aquele filho que sempre esteve aqui, que nunca saiu daqui, mas que não se sente amado pelo pai. E agora, por que esse filho não se sentiu amado pelo pai? Porque ele nunca se colocou na posição de filho, ele sempre se colocou numa posição de servo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você é servo ou você é filho? Porque eu vejo tanta gente correndo atrás das coisas de Deus. Eu vejo tanta gente, tanto líder,
correndo atrás de multiplicação. Eu vejo tanta gente correndo atrás das promessas de Deus, mas numa posição de servo. E sabe qual que é o problema? Que o servo, ele vai cobrar o salário. E aí o dia que Deus não faz na vida dele, ele se revela contra Deus. O servo, ele vai tentar fazer para merecer. Por quê? Porque ele é servo. E aí às vezes você está aí tentando merecer o amor de Deus. Você está fazendo alguma coisa para chamar a atenção do seu líder, para chamar a atenção do seu discipulador. Você arruma as cadeiras depois do culto, não é porque você é filho, mas é porque você é servo. Mas se não te agradecerem por isso, você fica irritado. Às vezes você é líder, mas está liderando como um servo e não como um filho. E aí você só faz aquilo que mandam você fazer. E o irmão do filho pródigo, ele nunca se sentiu amado pelo pai, mas ele nunca saiu de casa. Mas por quê? Porque ele se colocava numa posição de servo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só recebe a herança quem se coloca na posição de filho. Servos não recebem herança. Quem recebe herança são os filhos. E a obra do Evangelho não é fazer. A obra do Evangelho é crer. Eu não recebo as coisas porque eu faço alguma coisa. Eu não recebo as coisas porque eu lidero uma célula. Eu não recebo as coisas porque eu discipulo uma rede. Eu não recebo as coisas porque eu arrumo as cadeiras. Eu não recebo as coisas porque eu faço a vontade do meu pastor. Não. Eu recebo porque eu creio, porque eu sou filho de Deus. E quando nós temos uma postura de filhos, tudo muda. E aí logo esse sentimento de solidão, esse sentimento de que Deus não me ama, ele vai embora. Por quê? Porque você sabe que você é filho de Deus. E aí nós voltamos novamente para Romanos capítulo 8, onde diz que nada nos separa do amor de Deus. Mas por que nós voltamos para cá? Porque no início do capítulo ele fala que nós não nos separamos do amor, porque logo vemos Ele como um Abba, logo vemos Ele como um Pai. E esse é o sentimento que Deus me trouxe quando eu estava ali orando. Até os irmãos ali estavam achando que eu estava esquisito hoje. Não era que eu estava esquisito, que Deus estava falando algumas coisas para mim, que eu tinha que falar para você. Que há muitos irmãos aqui que não se sentem filhos, e por não se sentirem filhos, logo você sai da sua posição, e você acha que as suas respostas te afastam do amor de Deus. Tem muitos irmãos que têm se sentido servos, e porque você é servo você não recebe nada. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes você está na igreja há 10 anos, e aí você vê alguns irmãos chegando, crescendo, avançando, e aí você fala, nunca vai chegar a minha vez. Esse é o irmão do filho pródigo. Por quê? Porque só recebe herança quem é filho. O pastor Alexandre, quando ele assumiu Itaquera, ele nunca tinha assumido uma grande igreja. Ele era pastor do Morro Doce, lá tinha 50, 100 pessoas. E eu posso dizer para você, eu conheço os pastores da vinha. Tinha muito pastor melhor do que ele para vir para cá. Mas sabe por que o pastor Alexandre foi escolhido para vir para cá? Porque ele era filho. Quando o pastor Wilson precisou de alguém, ele não chamou quem era o mais servo, mas quem era o mais filho. E aí o filho recebe a recompensa. O filho não fez nada para receber aquilo. O que o pastor Alexandre fez para receber uma igreja pronta? Nada. Ele só é filho. E aí às vezes, você que é líder, agora eu quero falar para você que é líder. Você está há anos para multiplicar a sua célula, está difícil, você não consegue ver as coisas rompendo. Você só precisa se colocar na posição de filho. Porque é somente o filho quem recebe a herança. É somente o filho que recebe a recompensa.
E a nossa recompensa no Senhor não é aquilo que nós fazemos. A nossa recompensa no Senhor é aquilo que Ele fez por nós. Você pode perceber, você vai receber muito mais daquilo que você pensa, imagina ou sonha. Eu olho para o Jonathan, eu olho para a Sara, por exemplo. Nós tiramos uma célula deles, literalmente. E no começo foi difícil para eles entenderem algumas coisas. E nós de longe acompanhávamos o processo deles, né, o quanto foi difícil, até o dia em que eles entenderam que eles eram filhos. E aí eles começaram a receber aquilo que eles nunca fizeram por onde. Eles não plantaram, mas eles receberam. Por quê? Porque eles se colocaram numa posição de filho. E você vê hoje aí, é uma célula que parece uma rede, de tão grande que é. Mas sabe o que é isso? É quando você muda a sua mentalidade. Eu não vou para a igreja porque eu sou servo, eu vou para a igreja porque eu sou filho. Eu não vou para a célula porque eu sou servo, eu vou para a igreja, eu vou para a célula porque eu sou filho. Eu não sirvo na igreja porque eu sou servo, eu sirvo na igreja porque eu sou filho. Eu fui tão amado pelo meu pai, que eu não tenho como ficar parado mediante a tal amor. Mas Neto, e o meu dia a dia? É você entender que o seu estado não muda a sua posição. Você pode ter pecado hoje de manhã, você pode ter pecado horas antes de ter entrado aqui dentro, isso não muda a sua posição. Você continua sendo o filho que é amado pelo Senhor. E quando o Senhor olha para você, Ele não olha para um pecador, Ele olha para alguém que é santo, que é justo. Porque Ele não olha para você, Ele olha para Cristo que está dentro de você. Sabe? E eu queria cantar essa canção, porque o que o Senhor disse para mim, a impressão que Deus me deu, foi que hoje era um dia em que Ele vai te mostrar o quanto Ele te ama. E como que Ele vai mostrar o quanto Ele te ama? O maior selo do amor do Pai por nós é o Espírito Santo, é a presença de Deus em nós. Você quer saber se Deus está no que você está fazendo? Perceba se há a presença de Deus. Você quer saber se Deus está na sua célula? Perceba se há a presença. Você quer saber se Deus está na sua vida? Perceba se há a presença. Porque o selo do amor de Deus por nós é quando Ele entrega para nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, como nós lemos em Salmo 139, Ele não sai de nós, Ele não se aparta de nós, né? Ele nos persegue, seja no céu, seja no inferno, Ele está conosco. E a impressão que Deus me deu ali atrás, é que enquanto nós cantávamos essa canção, tem pessoas aqui que você vai sentir fisicamente a presença do Espírito. Eu senti também que essa presença vai curar um sentimento de solidão, vai curar um sentimento de depressão, vai curar uma falta que há dentro do seu coração. Mas eu também senti que essa presença, ela vai te satisfazer por completo. E hoje é o dia de você sentir isso. Eu até falei para os irmãos, eu ia pregar uma palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem algumas coisas que nos incomodam. E quando você se sentir incomodado pelo Espírito, se rende a Ele. Eu não preparei nada disso que eu te falei. Eu só senti que Deus quer marcar alguns aqui nessa noite. E Ele quer marcar você por meio do Espírito e por meio do amor dEle. Por quê? Porque tem pessoas aqui que estão tristes, desanimadas, que estão cansadas, que têm pensado em desistir, que têm sentido sozinha. Tem pessoas que estão aqui que estão como o filho pródigo ou como o irmão do filho pródigo. Tem irmãos que estão aqui, eu sinto claramente isso, que você se sente tão sujo
pelo aquilo que você já fez, que você não consegue acreditar que Deus possa te perdoar. Mas eu tenho certeza que Deus te marcou um encontro com você nessa noite para mudar a sua história. E eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Espírito Santo, o Senhor nos conduziu até aqui. Que a tua presença seja palpável entre nós. Que o Senhor se manifeste como o Senhor jamais se manifestou. Que os meus irmãos, eles saiam daqui nessa noite com a maior convicção de que eles são amados. E que nada pode mudar o amor de Deus por eles. Espírito Santo, traz de volta para casa aquele que está perdido. Mas aquele que está em casa, faz com que ele se ache nos braços do seu Pai. Espírito Santo, eu sinto que há tantos irmãos aqui que não têm ousadia de entrar no quarto do Pai. Eles acham que precisam pedir licença para abrir a geladeira. Mas como a sua palavra diz em Hebreus, que entramos com ousadia no trono da graça. Essa é a noite de o Senhor nos conduzir para dentro do seu quarto, para a intimidade, para perto do Senhor. Assim como o apóstolo João deitou no seu peito, sentiu o seu coração, essa é a noite de nos sentirmos tão acolhidos pelo Pai, que nós vamos ter a nossa vida transformada pelo teu amor. Sim, Espírito Santo, faça aquilo que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Se volte para o seu coração, é aí que Deus está. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas Descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Faça dessa canção Eu a sua quero oração. beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas
águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Diga: eu quero beber, eu quero beber de tuas águas. Beber da tua fonte, vou mergulhar em teu rio, vou mergulhar em teu rio. Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar em teu rio, vou mergulhar. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Sabe, tem muitos irmãos que eles não conseguem enxergar aquilo que é invisível. E Deus é invisível. E por não conseguir enxergar o Deus que é invisível, eles talvez não consigam sentir esse amor, sentir que eles são amados por Deus. Mas é por isso que Deus nos conecta a uma família. E é isso que Jesus ele fez na cruz. Deus conectou João a uma nova família. A uma família que iria demonstrar o amor de Deus por ele. Uma família que iria abraçá-lo no dia mau. A família que iria mostrar que havia ali uma paternidade no dia em que ele se sentisse sozinho. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 19, a partir do verso 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: ei, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo foi para casa. Sabe, irmãos, tem pessoas que elas não vão conseguir acessar o invisível, mas é por isso que Deus te conectou a uma célula, a um líder, a uma igreja, para que a partir dela você se sinta amado por Deus. Nós vamos cantar mais uma canção. Eu quero te desafiar, você procurar alguém que é especial para você. Talvez seja seu líder, talvez seja o seu irmão ali da célula, e você desse um abraço, porque se você não consegue acessar o amor de Deus, é por meio dele que você vai acessar. Talvez tenha alguma pessoa que está aqui que, se não fosse por ela, você não estaria aqui. Quero desafiar você a procurar essa pessoa, dar um abraço nela, fala: ora por mim, eu quero sentir o amor de Deus por meio da sua vida. Então, quando nós cantamos essa canção, eu quero desafiar você a procurar alguém, seja o seu líder, o seu discipulador, algum amigo que é especial para você. Para quê? Para que por meio do corpo você possa sentir o quanto você é amado e é especial por Deus. Que seja minha oração
como um incenso ante a ti. O levantar das minhas mãos. Se você está no seu lugar, feche seus olhos e deixa o Espírito então ministrar o seu coração. Desejou morrer.